Olá pessoal, na nossa aula passada nós criamos um programa que determinava o maior valor e o menor valor de dentro de um vetor. Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, um programa que inverte os valores dentro do vetor. No caso, o nosso programa já está pronto, mas eu vou fazer passo a passo com vocês, só para vocês entenderem como inverte o valor dentro do vetor. Então, olha lá, eu tenho um vetor onde está armazenado o 10, o 20, o 30 até o número 100. E eu vou fazer o que? Inverter esses valores, fazer com que onde estava o 10 fique o valor 100, onde estava o 20 fique o valor 90 e assim por diante. Então, pessoal, primeiro de tudo, nós vamos ter que criar um outro programa. Então, deixa eu apenas salvar o que já existe aqui. Então, File. Ou melhor, eu vou abrir outro Visual Studio, apenas para vocês acompanharem aqui. Então, vou criar um novo projeto. Array, inverte, vetor. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Dentro do nosso vetor, primeiro de tudo, nós vamos jogar as nossas variáveis. No caso, eu vou precisar de um vetor que tem 30 posições, uma variável do tipo inteira, que é o TL, que representará o nosso tamanho lógico. Então, o meu vetor consegue armazenar 30 elementos, mas ele terá apenas 10, que foi o valor que eu defini dentro do nosso TL. Criei uma variável i, j e auxiliar, que vão ser usadas no processo de resolução do nosso problema. Então agora, pessoal, eu vou pegar e copiar aqui também um método que eu havia feito, que tem como objetivo exibir os valores na tela. Então esse método, pessoal, que não retorna nada, static void exibe valores, ele tem como objetivo exibir os valores na tela. Coloquei no lugar errado, vamos colocar no lugar correto, dentro da classe, onde ele apenas faz um for e exibe todos os valores que estão lá dentro. Qualquer dúvida em como percorrer um vetor, assistam às aulas anteriores, pessoal. Inclusive, na aula anterior, nós utilizamos funções. Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou inserir os valores dentro do meu vetor. Deixa eu copiar o código, pessoal. E vou resolver o nosso problema. Então aqui eu fiz um trecho de código que faz o quê? Ele percorre, faz um for, onde ele vai desde a posição 0 até a posição 9, inserindo no meu vetor, na posição i, o valor do i mais 1 multiplicado por 10. Após inserir os valores, pessoal, nós estamos chamando o método para exibir os valores na tela. E aqui é a parte que nos interessa, para exibir os valores invertidos no vetor. Então, primeiro de tudo, eu tenho um vetor que vai estar desse jeito. Então, na posição 0 eu tenho o número 1, na posição 1 eu tenho o número 2, e na posição, ou melhor, ele vai estar assim, 10, 20, 30, e 100. Então aqui eu quero que ele fique da seguinte maneira: o 100 fique na primeira posição e no final vai ter o 30, o 20 e o 10. Invertê-los dentro do vetor. Então, como que nós vamos fazer isso, pessoal? Eu vou criar primeiro as variáveis
para percorrer o meu vetor. Então, o J vai receber o quê? O tamanho do TL menos 1. Isso, eu estou posicionando o J na última posição do meu vetor que tem valor. Então, por exemplo, seria na posição 9, onde está armazenado o número 100. E o I na posição 0 do meu vetor, onde está armazenado o número 10. Então, eu vou fazer um laço de repetição, onde, enquanto o I for menor do que o J, eu vou ficar repetindo. E o que eu vou repetir, pessoal? Eu vou guardar numa variável auxiliar o valor que está na posição I do meu vetor. Então, no caso, o valor 10. Aí eu vou jogar na posição I do meu vetor o valor que está na última posição. E no caso era o 100. Então, aqui após fazer isso, pessoal, é como se o 100 tivesse ido para a primeira posição, que é a posição 0. E eu vou fazer na minha última posição, armazenar o valor que estava dentro do auxiliar. Então, eu guardei na última posição do meu vetor o número 10. Agora que eu fiz isso, pessoal, eu preciso continuar. Eu preciso ir na posição 1 do meu vetor, pegar o 20 e colocá-lo na penúltima posição do vetor. Para isso, pessoal, eu estou incrementando o I para ir para a próxima posição, que é a posição 1. E estou decrementando o J para ir para a penúltima posição. Ele vai retomar o laço. Enquanto o I for menor que o J, significa o quê? Que ainda existem valores para ele permutar, para ele trocar posição. Quando o I ficar igual ao J, quer dizer que todos os valores já foram permutados. Então, reparem aqui, ó, o nosso programa funcionando. Uma forma mais inteligente de verificar isso, pessoal, é, por exemplo, utilizando o teste de mesa. Ó. Então, aqui eu consigo olhar como está o meu vetor. Então, olha lá. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vou percorrer o laço de repetição. O I está valendo 0 e o J 9. Então, olha lá. Armazenei o que estava na posição 0, que era o 10. Na posição 9, eu estou armazenando o que tinha dentro do auxiliar. Então, reparem aqui que o 100 foi para a posição 0 do vetor e na posição 9 foi o número 10. E continuando o processo, pessoal, ele vai fazer isso para todos os outros valores do vetor, até finalizar o laço. Então, olha lá, o I vale 3, o J vale 6. Reparem o nosso vetor que ele está permutando os valores. Vou colocar um break aqui. No final, o nosso vetor vai estar ordenado. Então, pessoal, o que nós acabamos de ver é um programa que ordena os valores de dentro de um vetor. Nós podemos também criar uma função que faz isso. Como, por exemplo, eu vou pegar este pedaço de código, que é o pedaço de código que faz a inversão dos valores, e vou criar aqui um método static void inverte valores e vou colar o código. E aqui dentro do meu vetor, pessoal, eu vou passar o meu vetor com o nome de vet para aproveitar e o tamanho lógico do meu vetor. E também vou criar aqui a variável auxiliar que nós utilizamos no processo. E no nosso programa, pessoal, principal,
basta apenas fazer o que? Chamar o inverte valores, passando o vetor e o TL. Vamos testar e ver se funciona. Olha lá, funcionou perfeitamente, pessoal. No caso de vetores, o vetor já é passado para a função por referência. Então, quem não sabe o que é passagem de parâmetros por valor e por referência, dê uma olhada nas videoaulas de C# modo console que eu explico. Então, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.